Aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam o Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Reconheçam que o Senhor é Deus e nos criou e a ele pertencemos. Somos seu povo e o rebanho que ele pastoreia. Entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhes graças e louvem ao seu nome, pois o Senhor é bom e seu amor dura para sempre e sua fidelidade por todas as gerações. Amados, é muito fácil a gente ver um time ganhando. Alguém aí, algum time ganhou alguma coisa hoje? Tá, algum time ganhou aí alguma coisa. Aí é muito bom ver um time ganhando e você celebrar. E você ser grato. Senhor, obrigado, meu time venceu. É muito certeiro você ser grato, receber no final do ano lá um bônus. É muito bom você ser grato, falar, ufa, passei por aquele momento difícil na minha vida, agora estou bem, estou forte, estou com saúde, vou viajar, quitei a casa, quitei o carro, estou com um bom trabalho, está tudo bem aqui em casa. É muito bom, porque nós temos circunstâncias para gratidão. Então, é muito fácil quando é palpável a gratidão. Ou seja, eu tenho motivos para agradecer. Mas quando a gente olha para esses salmos, a gente vai ver que o motivo de ações de graças é totalmente diferente de um mundo que vivemos hoje. Um mundo materialista, individualista, que pensa em ter é motivo de agradecer. Mas deixa eu fazer uma pergunta para você. E quando você perde o emprego, é motivo de agradecer? Ó Deus, obrigado por perder aquele emprego. E quando você está doente, é motivo de agradecer? Tem um hino que vai cantar, que fala assim, que a gente canta, né? Meu Deus, a parte lá, pelas rosas e os espinhos que elas têm. Você agradece pela rosa e os espinhos. Sabe? Então, assim, é muito fácil ser grato quando nós temos algo palpável. E se não tivesse esse templo com ar-condicionado, com microfone? Sei lá, se tivesse embaixo de uma árvore, no sereno, comemorando ali há 15 anos, debaixo daquela árvore no sereno. Será que era motivo de comemorar? Não sei, estou fazendo algumas perguntas. Porque muitas das vezes nós somos gratos dependendo das circunstâncias. E eu quero falar hoje sobre gratidão apesar das circunstâncias. Apesar delas, nós somos gratos. E é isso que o salmista está dizendo. Ele convida, como o pastor eu falei, prega, pastor, que aí eu só oro e termino. Mas pastor já manja aí, né? E se ele falar os 3 pontos, eu já só oro ali e a gente termina. Mas é isso mesmo, é um imperativo, é uma ordem. Aclame ou celebrem ao Senhor todos os habitantes da terra. Então, é sobre isso que nós queremos falar. Acho que não está passando aqui. Então, a gratidão apesar das circunstâncias. E nós vamos olhar para o salmista e a gente vai ver que o salmista, o Salmo 100, nos mostra que a verdadeira gratidão nasce da consciência de quem Deus é. A verdadeira gratidão nasce da consciência de quem Deus é e permanece firme, apesar das circunstâncias. Se nós fôssemos falar, é porque não tem, a circunstância, o porquê eles estão em ações de graças, em celebração, é Deus. Ele é o foco, ele é a razão da gratidão. Não é porque eles estão tendo nada, é porque eles têm Deus. E eles vão aqui, nesses 5 versículos, então, mostrar o porquê eu sou grato a Deus. O que Deus é, quem Deus é. Nós podemos ver, então, no verso 1, que ele diz o seguinte. Verso 1,
vai falar: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra, ou seja, ao Senhor. É para aclamar quem? É para celebrar quem? O Senhor. Parece simples para nós achar e falar assim: não, eu sei quem é Deus, mas muitas das vezes nós não conhecemos a Deus. Sabe, muitas vezes nós não nos aprofundamos no conhecimento de Deus. Dias desses, falando com um cristão, ou, entre aspas, o cristão me diz assim: pastor, é que eu prefiro o Deus do Novo Testamento. Aí você já fica mais assim, né? Por quê? Pastor, quando a gente vê o Deus do Antigo Testamento, né, ele é mais duro, sabe? Parece que assim não tem amor, é mais... Eu falei: é? Irmãos, quando o salmista aqui está dizendo aclame ao Senhor, aclame ao Senhor, Criador de todas as coisas. E aí, esse Senhor aqui não é, para nós parece simples, mas para eles é algo profundo. Eu gosto quando Neemias fica sabendo que a sua cidade está destruída pelo seu irmão, e antes de ir a reconstruir ali os muros, ele ora, e eu gosto da oração dele. Ele vai falar assim: ó Deus grande e temível. Sabe, a gente às vezes não conhecemos esse Deus grande, temível. Às vezes, como para alguns aí do mundo o cara lá de cima vai me dar. E aí, Deus, eu determino. O senhor sabe, tá ligado, né? Sabe, a gente vai tratando Deus não conforme ele é, mas conforme queremos. E quando ele está dizendo, ele está falando assim: celebrem ao Senhor. Ou seja, coloque-se no seu lugar. Deus é Deus. É o Senhor que domina todas as coisas. Ele não é um Deus que muda do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Ele é um Deus imutável. E aqui está algo simples da teologia, algo simples para quem lê a palavra de Deus e continua vendo o mesmo Deus em todos os momentos da Bíblia. Sabe, às vezes a gente adora a Deus, mas acha que Deus é um Deus que muda. Se Deus é um Deus que muda, coitado da gente, irmãos. Porque amanhã, se ele mudar de ideia do que eu ando fazendo, de quem eu sou, coitado de mim. E se ele muda de ideia, falar: cara, eu pensando bem. É por isso que nós confiamos em Deus. É por isso que nós amamos ao Senhor, no sentido de saber que Ele e vai falar já aqui no final também, né? Mas Ele é fiel à sua palavra. Ele é o que é. A própria Bíblia diz que Ele é o Deus de ontem, de hoje e de amanhã. Ele não muda. E é esse Deus que não muda, esse Deus que guarda, esse Deus que protege, esse Deus que criou, que livrou, que salva, é que o salmista convida para celebrar. Alguém pode acompanhar o Caio no banheiro, por gentileza? Obrigado. Tem dessas coisas, irmãos. Esse é o Deus que a gente é convidado a celebrar. Um Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele está convidando, e não é qualquer Deus, e ele não está chamando a igreja para celebrar. Ele está chamando todas as nações. Ele está chamando todos os povos. Ele está chamando todos aqueles que Deus criou. Por isso ele diz: aclame ao Senhor todos os habitantes. Não é se eu quiser celebrar o Senhor, é uma ordem: celebrem todos os habitantes. Agora sim, tem quem celebre, tem quem não. Mas o convite, a ordem, melhor dizendo, é de celebrar. E não é qualquer coisa, é o Rei dos Reis. Toda a terra é convocado a adorá-lo. Toda a terra é convocado a celebrar esse Deus. E a palavra celebração é um grito, é algo que vem de dentro e que ela é expressado de forma jubilante. Sabe, às vezes, amados,
Às vezes a gente se pergunta assim: será que nós celebramos mesmo a Deus? De quantos o Flamengo ganhou? 1-0, certo? Não vou nem falar se é flamenguista para ficar aí de boa. Nem perguntar o time contrário. Mas vamos lá. Quando o Flamengo fez gol, será que algum crente por aí no mundo, no Brasil, será que ele falou, quando fez gol, ele fez gol? Celebração não seria gol! Gol! Não seria algo assim? Celebrar? Algo vibrante? Gol! Algo desesperador? Algo que vem de dentro? Será que seria algo assim? Celebrar? Mas quando a gente pensa na igreja, em Deus, e a gente fala celebrar, como é a nossa expressão? Celebre ao Senhor com alegria. São perguntas, amados, que a gente às vezes tem que fazer, sabe? Porque aqui é uma festa, é uma peregrinação de vitória. E o povo vai feliz, lembrando que eles não tinham uma igreja com ar-condicionado, eles não moravam perto da igreja, eles iam a perigo para o templo, de serem assaltados, escorregar entre montanhas, caminho, feras. E eles iam, e não reclamavam, e celebravam, e chegavam cansados. Não tinha lá um hotel com ar-condicionado, chuveiro, para eles tomarem banho, ficarem cheirosos, e depois de celebrar. Imagina aquele povo chegando suado, no meio de um monte de animal que ia fazer sacrifício. Mas chegavam lá celebrando ao Senhor, e festejavam. Sabe, amados, eu acho que a gente tem que pensar, se celebrar, não, pastor, celebrar é algo contemplativo. Tá bom, eu vou ter que estudar mais um pouco sobre isso. Porque, amados, a gente celebra as coisas do mundo de uma forma tão espontânea, sabe, tão viva, tão enraizada em nós, que às vezes as coisas de Deus para nós é isso aí, Deus. Sabe? É algo a nós pensarmos. Porque o convite é celebrar. E a palavra júbilo é um grito. É algo que vem, sabe, ali de dentro. É algo que não é... A palavra é ki e ubilate, né? Que ele vai falar aqui. Desde esse modo, vai dizer assim, pessoa manifesta no grito sua alegria, mas vê-se que está tão repleto de gozo que não pode explicá-lo com palavras. Júbilo é algo que eu não consigo explicar, por isso que eu grito, por isso que eu celebro, por isso que eu não consigo explicar, não tem palavras. E o que eu faço? Eu grito. E o que é isso? Não sei. Está vindo de dentro. Essa é a ideia, segundo Santo Agostinho, sobre jubilar, sobre celebrar. E aí a pergunta para nós é: como é que eu celebro a Deus? É só uma pergunta. Porque aqui está dizendo para a gente celebrar. Quando a gente caminha, ele vai falar ainda no verso 2 o seguinte: servir ao Senhor com o quê? Com alegria. Primeiro é júbilo, celebrar. E celebrar não é algo engessado, irmãos. Celebrar não é algo engessado. Eu vou ter um filho agorinha. Quando ele nascer, eu não vou ficar lá. Obrigado, Deus. Pegar esse menino no colo e vou celebrar. Porque é uma boas novas. Isso é celebração, boas novas. Nascimento. Coisa boa vindo. E aí ele vai falar assim, não só celebrar algo engessado, como ele vai falar o seguinte: com alegria. Sabe? Então ele vai convidar ali, sirvam, mais o imperativo, ao Senhor
com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Amados, servir ao Senhor com alegria. Eu não sei aqui, pastores, colegas, irmãos, mas para a gente conseguir presbítero na igreja, dá um suadouro. Está acabando o ano, nós queremos refazer o quadro de liderança, manter e tudo aquilo outro. E para você achar irmãos, para servir hoje, irmãos, tá difícil o negócio. Mas esse servir, é claro que é adoração, mas a gente pega um gancho também para servir nas coisas de Deus. Servir na igreja. Irmãos, tem pessoas que servir é um peso. Sabe, não é alegria. Meu Deus do céu. Não sei por que eu aceitei dar aula na escola dominical. Ai, meu Deus do céu, esse negócio de SAF de novo. O que é PH? Não, pastor, estou cansado de ser líder de... Sabe, a gente vai cansando, mas a gente canta esse louvor, esse salmo em louvor, né? Servir ao Senhor com alegria, apresentarmos a Ele com cântico. Sabe, irmãos, às vezes a gente canta o que não vive, porque a gente não quer servir com alegria. E ainda quando, pastor, eu vou servir. Desculpem, eu vou servir. Mas, sabe, não é com alegria ainda, irmãos. Não é com alegria. E às vezes, nós pastores, desesperados, no sentido de da mão de obra que tem na igreja, de escola dominical, infantil, adolescente, tal, a gente, às vezes, aceita o irmão infeliz. Infeliz. Não é nem com alegria. É porque assim, é o que temos para hoje. Mas sabe, irmãos, um dos currículos, algo ali no currículo que nós, característico no currículo para servir na igreja, tem que ser com alegria. Tem que ser com disposição. É para o Senhor. E o salmista convida, sirvam ao Senhor com alegria. Servir ao Senhor é prazer, é privilégio. Sabe, nós vivemos também em um momento de igrejas que, como elas funcionam como shopping, mercados, elas são de segunda a segunda aberto. E está lá a pessoa trabalhando de segunda a segunda. Sabe? E esse trabalho se torna um peso. E Deus não pediu para ninguém ficar trabalhando de segunda a segunda. E apesar que esse servir aqui não é de trabalho, de ficar ministério, é um servir de adoração. De adorar ao Senhor. Servir aqui no louvor, servir na diaconia, servir é uma adoração. E Ele nos convida a isso, servir ao Senhor com alegria. Apresente-se diante dele com cânticos. Deixa eu falar uma coisinha, nada contra, não vou falar que é do diabo nem nada. Dias desses atrás, veio aqui em Cuiabá, uma banda aí de rock conhecidona. Deve algum momento hoje, um de nós, naquele solinho de guitarra, já ficou assim, curtindo. E aí, e de verdade que eu quero falar aqui, irmão, sim, sem julgamento no sentido de quem estava lá, viu um monte de crente tirando foto, postando seus reels e tal. Mas, e a galera cantando. Eu vou tentar falar, que não vou gastar o inglês aqui não, tá? E cantando, acompanhando, nem inglês sabiam. Mas cantava. É a mesma pessoa que eu vejo no culto, na hora do louvor, assim, ó. Peraí, mas a Bíblia está dizendo aqui, apresente-se diante dele com cânticos. Irmão, tem gente que canta um monte de música aí fora, chega na igreja na hora do louvor, tem coisa que não bate. Ou eu não estou lendo a Bíblia, e aí não tem como eu obedecer a Deus porque eu não li, não sei desses detalhes. Ou, sei lá, eu não me converti de todo o coração. Eu não sei, irmãos, porque tem coisas que... Tá aqui, cante ao Senhor, sabe? A gente gosta de cantar um cântico assim, né?
Te louvarei, não importam as circunstâncias. Ah, é. Primeira circunstância que dá, a gente para de louvar a Deus. Sabe, amados, o salmista, ele convida, ele chama a celebrar, a cantar e a servir com alegria. Você tem servido ao Senhor como? Murmurando, reclamando ou celebrando com alegria? Ô pastor, obrigado pastor por ter dado a oportunidade de liderar os adolescentes, ou jovens, ou o PH, ou obrigado irmã da SAF por me colocar nessa parte. Sabe, irmãos, obrigado pastor por deixar eu colocar as mesas. Sabe, amados, você vai estar servindo os irmãos mesmo, que logo serve a Deus. Mas sirva com alegria. Não sirva querendo um holofote sobre você. Não sirva querendo sair da igreja. Por quê? Servi lá, pastor, há 2 anos. Nunca ninguém... Não vai, irmão. Ninguém vai botar. Vem aqui agora na frente o prêmio de melhor irmão que serviu. Não vai fazer isso. Somos servos ainda inúteis. Só fazemos o que Deus manda. Sabe, amados? Então, assim, nós temos o privilégio de servir a Deus, e alguns querem servir, e como tem no mercado de trabalho, que eles colocam funcionário do mês, deveríamos então colocar para alguns. Membro do mês que serviu. Só pode, porque eu saí da igreja por causa disso, pastor. Não reconhecer meu trabalho. Eu acho que tem um texto que diz que o nosso trabalho no Senhor não é vão, não é em vão, irmãos. Pode ser que ninguém esteja vendo, Deus está vendo. Então, sirva ao Senhor com alegria. O salmista continua dizendo o seguinte, verso 3. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele nos criou e a Ele pertencemos. Somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Aqui, o salmista sabe quem é Deus, sabe quem Ele é, conhece. Esse conhecer não é de, eu conheço tal cidade, passei por ela, mas eu não entrei nos bairros, algumas ruas, eu só passei por ela. Eu conheço de passagem. Esse conhecer aqui é de um relacionamento. Né? Reconheçam, sabei que o Senhor, né, é Deus. Tenha um relacionamento com Ele, aprofunde-se nesse relacionamento, nesse conhecimento, e saibam quem é Ele. Ele é Deus. Irmãos, o mundo aí fora é o mesmo que diz que o Deus do Antigo Testamento não é o do Novo, é o que diz que o Deus, ainda bem que esse Deus do Novo Testamento é um Deus que aceita todas as coisas, porque Ele é amor. Sabe, Deus é amor. Então, não me julgue. Essa pessoa não conhece a Deus. Não conhece que Deus é fiel à sua palavra. Sendo fiel à sua palavra, Ele vai cumprir, porque Ele é um justo juiz, amoroso, mas que Ele cumpre com sua palavra. E aquele que não está em Cristo, já está em julgamento. Aquele que está em Cristo está salvo. Ou seja, entrará em julgamento. E as pessoas acham que Deus é amor, e não é só entender que Deus é amor, tá resolvido. E o salmista diz, não. Primeiro, entenda o seguinte, reconheçam que o Senhor é Deus. Saibam quem Ele é. Quando a gente fala ali no versículo 1 também, aclame ao Senhor, é interessante que as pessoas, tá tendo uns memezinhos na internet, que agora é assim, e isso é uma realidade em Cuiabá, irmãos. Aí o meme é assim, o patrão chega e fala o seguinte, olha, faz isso, faz aquilo outro. Aí o funcionário tira o avental e fala, eu vou sair. Não, por favor, fica.
Porque assim, a mão de obra está tão escassa, as pessoas não querem mais trabalhar pesado, que o patrão tem que pedir, pelo amor de Deus, ó, não saia. Tem pessoas que acham que Deus é um senhor, que você fica, sabe, determinando algo para ele, que você consegue manipular ele. E aqui o Senhor, Jesus lá na frente vai falar bem assim: então, você me chama de Senhor. Você me chama de Senhor. Mas você não faz o que eu mando. Sabe, tem pessoas que acham que conhecem a Deus, chama Senhor, mas não entende que Ele é o Senhor que manda, o Senhor que cuida, o Senhor que protege. E nós somos seus servos. Coloque-se no seu lugar. E aqui o salmista se coloca no lugar. Reconheça que o Senhor é Deus e Ele nos criou. E a Ele pertencemos. E somos seu povo, o rebanho que Ele pastoreia. Aleluia. Isso é bênção de Deus. Sabe, amados, quando a gente sabe quem é Deus e quem nós somos, isso fica muito fácil, isso fica muito tranquilo. Mas quando eu acho que eu posso mandar em Deus, que eu posso determinar algo para Deus, e Deus deve me obedecer, as coisas saem fora do lugar. E quem sai frustrado, deixa eu falar um segredo para você, não é Deus, é sempre nós. Sabei que o Senhor é bom. O culto como encontro, ele vai mostrar aqui o culto como encontro com Deus. A gratidão, ela expressa na presença e no louvor. Tem uma historinha de uma mulher que um dia ela estava lá na casa dela e ela viu o marido chegando tarde. Aí o marido saía cedo do trabalho, chegava tarde, e ela ia falar com ele, ele desconversava. E aí foi por muito tempo. Um dia, ele chega pelos fundos, ela escuta um barulho, ele fala, não vem aqui agora não. Aí depois ele vai lá, busca ela, tampa os olhos, e fala, olha o que eu comprei para você, uma máquina de lavar. Ela fica muito feliz. Ela celebra a máquina de lavar. Lavava muito tempo, lavou por muito tempo roupas nas mãos. E agora ela está feliz. Então ela reúne as amigas e começa a falar para as amigas, o meu marido me ama. O meu marido se sacrificou durante muito tempo para me dar essa máquina. O meu marido se importa comigo. O meu marido é um homem maravilhoso. Amados, quando a gente vai para o verso 4, ele vai dizer assim, vamos ler juntos? 1, 2, 3. Entrem. Esse hino, ele vai dizer o seguinte, entre por suas portas com ações de graças. Aqui nós estamos falando o portão até onde as pessoas podem, o salmista está, aqui é a visão do salmista, tá, amados? Então, vamos tentar construir isso. Você vem, eu ali do Jardim Universitário de pé, para celebrar com os irmãos aqui o aniversário, e aqui nós estamos no Antigo Testamento. Aí eu chego ali no portão e fico lá no portão. Por quê? Porque aqui no templo eu não posso entrar. No máximo ali eu tenho um portão que vai ser o átrio do Senhor até onde eu posso entrar. E aí ele vai seguir, entre por suas portas, ou seja, pelo menos eu entrei no local ali próximo ao templo. É interessante que aqui ele não tinha isso de entrar próximo a Deus, mas aqui o salmista está dizendo o seguinte, entre por suas portas com ações de graças. Ou seja, já agradecendo, já entra celebrando, já entra mostrando e falando a Deus do seu grande amor, sabe, agradecendo por sua grande bondade. Então, entre por suas portas com ações de graças e em seus pátios. E aí havia um pátio onde o povo então podia entrar e ficar, mas eles não podiam entrar a partir do momento
do tabernáculo ali, para depois entrar no templo, que aí era o sacerdote. Mas só de chegar no átrio, eles já estão felizes. Então é uma progressão entre pelas portas, depois nos seus pátios, com cântico de louvor, e deem-lhe graças e louvem ao seu nome. Esse louvem ao seu nome, na versão árabe, vai falar bendiga. E aqui vai a questão da referência da mulher que ganhou a máquina. A mulher, ela não está dizendo, meu marido me deu isso, meu marido me deu aquilo. Ela não está focando no que Deus, no que o marido deu. A mulher, ela está focando em quem é o marido. O meu marido trabalhou muito tempo, trabalhou duro e me deu. Bem dizer ao Senhor é falar quem é o Senhor. Por isso eu tenho que celebrar ao Senhor, eu tenho que saber quem é o Senhor. Por isso no verso 3, eu tenho que saber quem é o Senhor, saber que Ele é Deus. Ou seja, quando eu sei quem é o Senhor, eu vou bem dizer ao seu nome. E a minha pergunta é, durante o dia, durante a semana, você bendiz ao Senhor? O que você fala de Deus que vai bendizer o nome de Deus? Ou você fala no momento de maldição o nome de Deus? Tu tá dando errado. Ai, meu Deus! Como é que você bendiz o nome do Senhor? Essa mulher estava bendizendo o seu marido às vizinhas. E o salmista nos convida, dê-lhe graças e louve ao seu nome. E essa palavra aqui, a questão do louvar é bem dizer. Amados, cada vez que a mulher usava a máquina, ela lembrava da generosidade e sacrifício do seu marido e sentia profunda gratidão no coração. Sim, Deus tem cuidado de nós. E é por isso que eu tenho que bem dizer a Deus, Senhor, se eu vou ter um filho agora, daqui a pouco, é porque o Senhor cuidou de toda a gestação. Glória a Deus. Sabe? E se está dando tudo certinho, é também que o Senhor nos deu condições para tomar as vitaminas. Glória a Deus. Sabe, não é a bênção, mas é o abençoador. É bem dizer o abençoador. Seu filho nasceu. Glória a Deus. Deus tem cuidado da gente. Deus nos abençoou. Sabe, amados, às vezes a gente bendiz um monte de coisa, menos a Deus. Quantas vezes você bendiz o nome do Senhor durante o seu dia? Mas deixa eu mudar a pergunta. Quantas vezes você murmura? Bendiga o nome do Senhor. O salmista convida para isso. É muito importante. A mulher não agradecia porque ganhou um eletrodoméstico, mas porque conhecia o amor do marido. Nós agradecemos a Deus não pelas bênçãos, mas o amor de Deus para conosco. Amém? Amados, o verso 5 então, finalizando, vai mostrar o fundamento desse louvor. E ele vai dizer o seguinte: pois o Senhor é bom. Pois o Senhor é bom. Esse bom não é uma bondade qualquer. Não é uma bondade de eu ajudar uma pessoa. Essa palavra bom, ela recede. Recede é o amor que não desiste do objeto amado. Deus tem uma bondade tão grande e profunda, que isso me liga a alguma coisa no Novo Testamento, depois a gente pode ver, que é um amor que persegue o objeto amado. É algo que, tipo assim, enviar alguém para salvar outro. Então ele vai dizer assim, pois o Senhor é bom. O salmista sabe porque Deus é bom. Não é porque ele chegou lá de qualquer forma. Não é só porque Deus deu algo a ele. Deus é bom porque Deus tem um amor pelo objeto amado, que ele faz qualquer coisa por esse objeto amado, no sentido aqui, né? É um amor que não desiste do objeto amado. E Deus não vai desistir de nós. Nós vamos ver que ele envia, se eu não me engano, seu filho, é isso? Sim, é claro que é isso. Ele envia Jesus porque Deus amou o mundo de tal maneira. Amados, ele vai dizer também mais, a sua fidelidade. Essa fidelidade expressa o caráter imutável de Deus. Ele cumpre suas promessas em todas as eras. Em todas as eras. Seu amor é imensurável. Então o salmista
a gente pode cantar esse salmo, ler esses salmos, mas ele é muito mais profundo do que muitas vezes nós lemos. Às vezes para nós pode ser simples, mas para os primeiros leitores, ou o pessoal que viveu nesse momento, sabe que é algo profundo, algo imenso. E esse é o fundamento de louvor. Eu sou grato a Deus por quem Ele é, não porque Ele me dá nada. A bondade e a fidelidade eterna de Deus. Da mesma forma, o salmista não diz celebrai porque tudo vai bem, mas ele diz celebrai porque o Senhor é bom e eterna é a sua fidelidade. Não é porque tudo vai bem, não é porque está tudo certo aqui, mas porque Deus é bom, independente das circunstâncias. Este é o verdadeiro motivo de gratidão. E essa igreja está celebrando 15 anos porque entende que Deus é bom. Ou é por causa do templo? Ou é por causa da beleza do pastor? Ou é por... Sabe? Não, é porque Deus é bom. Esse é o motivo da nossa celebração, da nossa gratidão. Porque Deus é bom. Ele é Senhor. E aí, a gente pergunta, legal. E esse salmo acaba por aí? Na verdade, esse salmo sempre apontou para alguém. Esse salmo aponta para Cristo. Esse salmo se cumpre em Cristo. O próprio Jesus vai falar isso. Cristo é o cumprimento do Salmo 100. Ele é o bom pastor. Lembra o versículo 3? Que vai dizer, reconheça que o Senhor é Deus, Ele nos criou e a Ele pertencemos, somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Pois é, o próprio Jesus vai dizer isso em João capítulo 10, verso 11. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Veja, esse é o pastor de que o salmista estava falando. Jesus é o bom pastor que, com seu grande amor, que tem ali o objeto amado, ele persegue, vamos dizer assim, o objeto amado, é o Senhor Jesus Cristo. Por isso que isso se cumpre nele. Deus ama tanto, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, ou seja, um amor que persegue o objeto amado, ou que vem até o objeto amado. Esse é o nosso Deus. Nós vamos ver que enquanto o salmista diz no verso 4, entre somente até os átrios, Jesus cumpre algo maior ainda. Nós vamos ver então o salmista, aquele que nos fez seu povo e nos convida a entrar na presença de Deus com gratidão. Nós vamos ver o Hebreus 10, 19, vamos ler 1, 2, 3. Portanto, irmãos, mais um cumprimento, mais uma promessa aqui que vai ser cumprida por Jesus Cristo. Antes nós entrávamos só até os átrios, mas Jesus rasga o véu. O seu sangue agora, pelo seu sangue, perdoando os nossos pecados, pecados esses que todos éramos condenados à morte e ao inferno. Jesus agora, então, ele abre o caminho, não só para entrarmos no santo lugar, mas para nós assentarmos diante do Pai. Agora, nós na presença de Deus, e quem fez isso é Jesus Cristo. Por isso, amados, Jesus cumpre o Salmo 100. E esse Salmo 100 tem que ser celebrado. E é por isso que nós celebramos Jesus Cristo. O culto cristão, amados, reflete essa alegria do serviço livre, não ritualístico. Louvor não é performance, mas resposta à bondade do Senhor. Amados, tem um poema, encerrando aqui com um poema. O poema diz assim, preste atenção nesse poema, por gentileza. Um poema de gratidão. É maravilhoso, Senhor, ter braços perfeitos quando há tantos mutilados. Meus olhos perfeitos quando há tantos sem luz. Minha voz que canta quando tantas emudeceram. Minhas mãos que trabalham quando tantas mendigam.
É maravilhoso voltar para casa quando tantos não têm para onde ir. É maravilhoso amar, viver, sorrir, sonhar quando há tantos que choram, odeiam, revolvem-se em pesadelos, morrem antes de nascer. É maravilhoso ter um Deus para crer quando há tantos que não têm o consolo de uma crença. É maravilhoso, Senhor, sobretudo, ter tão pouco a pedir e tanto a agradecer. E aí, eu termino com essas 4 reflexões. Tudo que nós ouvimos até agora, colocarmos em prática. Primeiro, reconhecer. O culto começa com consciência. O Senhor é Deus. Quando você for cultuar a Deus, primeira coisa, quem é Deus? Ou, se eu sei quem Ele é, como é que eu vou me portar? Então, reconheça. Celebrar o Senhor, reconhecer quem Ele é. Servir e adorar é servir com alegria. Não apenas cantar, é servir. Pertencer. A verdadeira identidade está em sermos seu povo. E, por fim, agradecer. A gratidão é a linguagem natural de quem experimentou o recede de Deus, ou seja, esse amor que vem e nos persegue. Que Deus abençoe a Igreja Presbiteriana Manancial, pastor, todo o conselho, que essa igreja não só 15 anos, mas tenha muitos anos de celebrar ao Senhor com alegria, servindo com todo o conhecimento de quem Ele é, sabendo também quem você é e também bendizendo o seu nome. Que Deus abençoe essa igreja e que essa igreja, esse manancial que está no nome da igreja, que também flui na vida de cada um aqui através do Espírito Santo de Deus, seja um manancial que começa a escorrer nesse bairro, alcançando vidas, transformando vidas, porque as pessoas vão olhar para as pessoas que aqui congregam e vão saber que elas celebram a um Deus que elas conhecem, que elas bendizem, que elas servem com alegria. Um Deus que elas sabem que Ele é bom e que Ele é fiel e que o seu amor dura para sempre. Que essa igreja venha ser luz nesse local e que venha ter várias filhas e que venha crescer em todas as áreas. Que a boa mão de Deus seja sobre a família do pastor, de todo presbítero, de cada irmão, cada adolescente aqui, que venha crescer, ser um homem, cada criança, mulher de Deus, que venha fazer diferença em sua geração, que venha viver esse salmo e que as pessoas olhem para cada um aqui, assim como eu, meu filho e todos aqui representados, olhem para nós e digam assim: por que vocês são felizes? Por que vocês celebram? Por que vocês tudo é alegria? Por quê? Porque eu tenho o Senhor. O Senhor me salvou, o Senhor me ama, é por isso que eu vivo jubilando. Mas qual que é o motivo? Ele é o Senhor. Eu não preciso de motivo para ter gratidão. Deus é o meu Senhor. E esse é, se você quer saber qual motivo, é isso. Amados, que Deus assim o abençoe. Pastor, em nome de Jesus.